Vamos amarrar essa história toda, conversando, claro, com o Graça e com a Mari, mas também com quem entende de redes sociais. É o diretor técnico da Bytes Consultoria, o André Heller. Boa noite, André, já está com a gente aqui. André, o governo está dizendo que está ganhando as redes, que pode ter perdido no Congresso, mas que está ganhando a narrativa junto à população. Quando a gente conversa com gente próxima ao Hugo Mota, eles dizem que não, que a imagem dele vai muito bem, obrigado. Quem é que está com a razão? O governo conseguiu emplacar uma nas redes sociais? Oi, boa noite, Raquel, boa noite, Graciliano e Mariana, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o governo ganhou uma, sim, conseguiu emplacar uma, o que é uma raridade para esse governo em 2 anos e meio. São pouquíssimas vezes que o governo conseguiu ganhar um debate nas redes, e eles acertam ao dizer que sim, eles conseguiram ganhar esse debate. Mas acho que também aumenta um pouco o quanto eles estão ganhando, né? Ainda não é um debate com um volume gigantesco, não é uma ameaça ao Congresso, para que as pessoas, sei lá, vão às ruas para poder fazer uma grande manifestação contra o Congresso. Acho que as manifestações de hoje já deram um sinal de que ainda não tem massa crítica para isso. E o deputado Guilherme Boulos aparentemente está chamando outras manifestações. A gente ainda não acredita que os sinais são de que já seja suficiente para igualar as manifestações bolsonaristas, se bem que elas também diminuíram nas últimas semanas, como a gente viu. André, você até preparou uns gráficos para a gente, vamos mostrar e eu queria que você explicasse para nós o que eles significam. Coloca o primeiro gráfico, gente. Por favor, a gente consegue trazer as artes? Nós já vamos colocar em tela, olha lá. Menções a temas tributários, né? A gente consegue ver aqui em azul o total de temas tributários, em amarelo as menções da oposição e em vermelho as menções do governo. Consegue explicar para a gente, André, o que esse gráfico significa? Claro, a gente tentou diferenciar aí nas mensagens, como vocês podem ver, é um volume muito grande, mas a gente tentou diferenciar nas mensagens aqueles termos que associam as mensagens ao que está sendo pautado pelos deputados do governo e pelos influenciadores alinhados com o PT, alinhados com o governo Lula. Como a gente pode ver, no início da discussão, quando teve a derrubada do decreto, lá no dia 25, você tinha bastante gente de oposição comemorando a derrubada do decreto, aquele tom de não vamos impedir, não vamos deixar que o governo taxe ainda mais a população, derrubamos mais um aumento de imposto, e esse era o tom que vinha, tipo, de alguma forma ali, ficou disputando as redes nos primeiros dias. E a gente pode ver que os termos da oposição e os termos do governo nos primeiros dias foram bem parelhos ali. Então já tinha uma estruturação dessa narrativa, né, dessa argumentação do governo, de que o que a gente está brigando aqui é por mais justiça tributária, que o Congresso é inimigo do povo, mas ainda não tinha colado tanto e a oposição estava comemorando o fim ou a derrubada desse aumento de impostos. Mas a oposição ela não teve essa capacidade de fazer isso colar de forma muito ampla, como em outras vezes. A gente lembra que no caso da taxação das blusinhas, né, na taxação de compras internacionais, por exemplo, ficou essa marca no governo de que o governo é um governo que aumenta impostos, é um governo taxador. Fizeram os memes com o Taxad, né, ironizando o ministro da Fazenda. Mas dessa vez isso não colou tanto. Não sei se porque o IOF está um pouco mais distante do que a população está acostumada, mas não colou. E aí, em dado momento, especialmente no início dessa semana, a partir do dia 30, você começa a ver o governo reforçando essa posição de que o que está acontecendo é mais justiça tributária. E aí, nesse outro gráfico, como a gente pode ver também, lá no início, os deputados da oposição falando mais, essas barras são o volume de menções, e aí tem a linha que são as interações com essas menções, né? Então, curtidas, comentários,
com as menções dos deputados. Os deputados de oposição falaram mais no primeiro dia, depois os governistas começaram a falar mais do que os de oposição e com uma repercussão maior. Mari, Graça, tem perguntas para o André? Em Mariana? termos de volume, André, essa conversa que está tendo agora, ela se equipara às conversas de outros momentos, como da taxação das blusinhas, em termos de volume assim, de interação, e já emendo uma segunda, quanto que essa conversa que o governo está fazendo agora, ela sai da bolha, né? Eles estão falando para convertidos ou eles conseguem tem como você dimensionar isso, né? Quer dizer, que ela está saindo da bolha? Sim, a gente pode dimensionar um pouco e assim, a gente fez umas comparações, por exemplo, com outros debates em que a esquerda dominou de alguma forma. É, acho que os dois mais recentes em que a gente pôde ver a esquerda dominando foram o debate da escala 6 por 1, que foi no final do ano passado, e mais recente os debates que dizem respeito à denúncia e ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesses casos, a esquerda, em geral, vence. E o volume foi mais alto nesses dois casos, da escala 6 por 1 e do ex-presidente Bolsonaro. Só que eles agora têm uma novidade que é boa para o governo, uma novidade positiva para o governo, que ele consegue, pelo menos, se estender um pouco mais no tempo. Então, em geral, as pessoas comentavam a denúncia do Bolsonaro. No dia da denúncia, passou o dia, trocou a pauta, segue a vida. E tem uma vantagem também, que é agora o governo, ou pelo menos os deputados mais próximos ali do PT e do PSOL, e gente de esquerda, influenciadores de esquerda, eles estão se envolvendo de forma mais ativa. Das outras vezes, eles foram levados um pouco a reboque e não aparecem nem entre as pessoas que pautaram mais o tema, não aparecem entre os tweets, entre os posts do Instagram com mais interações. Agora eles estão envolvidos. Você vê que tem uma estratégia mesmo do governo para pautar esse tema da justiça tributária, uma estratégia do PT e tal. Então é uma vitória que é uma vitória relevante para o PT, perto do que ele estava acostumado. Mas ainda não é no mesmo volume que foram os posts do Taxad, por exemplo, né, sobre a taxação do pele das blusinhas. Ainda não é um volume tão grande. E uma das coisas de não ser tão grande assim é que a oposição ela tem mais recorrência, então ela acumula mais capital digital para poder voltar para as próximas batalhas, né? Ela está sempre falando, ela tem sempre uma pauta, ela tem sempre uma pauta nova, ela trabalha mais com o imaginário do que as pessoas já acham do governo, como foi no caso do Pix, por exemplo, né, em que o Nicolas Ferreira, principalmente, trabalhou com esse imaginário de que o governo é um governo taxador, falando, realmente, não tem taxação agora, mas será que o governo não vai taxar lá na frente? Porque a gente conhece esse governo. É um tom que trabalha muito com esse imaginário e agora o governo ele não tem essa base para poder trabalhar com o imaginário para poder alcançar tanta gente. É uma vitória que deve ser contada como uma vitória muito relevante, mas que depende de um pouco mais de recorrência para que isso vire popularidade para o Lula, né? Não adianta vencer uma batalha por uma semana. Você tem que vencer várias batalhas, semanas consecutivas, e aí isso vai começar a fazer mais diferença, vai começar a emplacar nesse imaginário coletivo que o governo é um governo que luta pelos pobres. Até agora, isso não existia, essa ideia não existia. Então, Exato. sobre se fugiu ou não da bolha, eu acho que foge um pouco, mas precisa ser mais recorrente. Graça? Sobre a questão da bolha que você acabou de mencionar, a minha pergunta é: às vezes dá a impressão que esses movimentos, tanto por exemplo de bolsonaristas quanto agora de esquerda, eles circulam em torno de uma coisa que os britânicos ou os americanos chamam de pregar para convertidos. Muitas pessoas, sei lá, na vida real delas, elas não estão olhando Instagram, elas estão trabalhando, estão estudando, estão fazendo outra coisa. E, sei lá, o governo mobilizar, sei lá, o Palácio do Planalto mobilizar os seus partidários, assim, não conversa mais com eles próprios, só? É uma pergunta.
Eu acho, Graciliano, que isso faz algum sentido, mas cada vez mais as pessoas, mesmo que elas não tenham o mesmo engajamento que essas pessoas estão discutindo na internet o dia inteiro, né? Essas pessoas são, às vezes, até profissionais disso, que, enfim, dependem disso. Mesmo que elas não tenham todo esse engajamento, elas estão sim nesses lugares e elas são impactadas de forma um pouco menor, assim, um pouco mais lateral mesmo. Você vê um ou outro post, você não se envolve na discussão, só que isso vai reforçando essa imagem ao longo do tempo. Como eu falei, se for só essa batalha que o governo vencer, essa batalha não significou absolutamente nada. É uma batalha muito pequena e isso não se reverte em popularidade. Mas se o governo começar a vencer várias batalhas essa imagem de que o governo é um governo taxador pode ser revertida para uma imagem de que o governo é um governo Robin Hood, como a Raquel falou. Só que isso tem que ser aos poucos e isso tem que trabalhar dentro do imaginário ali, ou dentro de um sistema de valores que a população já minimamente aceita. Não adianta você falar para o mais bolsonarista isso e ele comprar a ideia. A pessoa mais bolsonarista ela só vai rejeitar uma ideia dessa de que o Congresso é inimigo do povo e que o governo está fazendo bem para os pobres. Mas se a pessoa ficar vendo aquilo o tempo inteiro, se alguém mais próximo dela de repente compra essa ideia, se você bate na tecla de que o Congresso é inimigo do povo, talvez isso bata, entendeu? Talvez isso no longo prazo acabe gerando um pouco essa identificação. Então tem que ter essa recorrência mesmo para poder fazer efeito. André, e para essa recorrência que você está mencionando, qual que é a importância do chamado inimigo comum? Porque a gente vê aí o cuidado que depois o presidente teve, disse, não, eu sou presidente, eu não governo de costas para o Congresso. Gleisi Hoffmann fazendo tweet, defendendo o Hugo Mota. Agora, nas redes estão batendo firme no Congresso e no Hugo Mota. Qual que é a importância desse inimigo comum? A esquerda consegue essa mobilização se ela parar de atacar o Congresso? Nas redes a gente vê uma dificuldade muito grande da mensagem colar se você não tiver uma mensagem que seja mais agressiva, tá? Não necessariamente negativa, mas ela tem que ser mais emocional mesmo, né? Ela pode gerar alguma excitação, alguma raiva ou uma alegria extrema. Isso ajuda mesmo a mensagem a colar. Então, essa ideia de criar um inimigo mesmo, um inimigo que você consiga nomear, isso facilita bastante. Isso foi a estratégia que o governo, enfim, o PT usou nas eleições de 2022, evidentemente. É uma estratégia que também é perigosa, não só pelas questões institucionais, mas também porque, enfim, você acaba, de alguma forma, elevando aquele nome do inimigo, né? Tipo, você cria ali uma marca para aquele inimigo, e de qualquer forma, ela funciona sim, e é mais difícil sem você gerar essa emoção em relação a alguém, né? Sem você dar nome, sem você gerar uma emoção. E isso é, obviamente, muito perigoso para alguém que precisa governar, que precisa negociar, que precisa ceder. Você está chamando de inimigo do povo alguém que você vai precisar dessa pessoa amanhã para poder passar uma votação. Quero agradecer muito ao André Heller. O André é diretor técnico da Bytes. André, foi um prazer receber você aqui no Poder e Mercado. Espero que você volte mais vezes. Nos ajudou muito nessa análise. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite. Foi um prazer estar aqui.